Fred, você chegou até no finalzinho do programa da segunda-feira, falou do Mbappé, né? E que estava recusando a proposta do Real Madrid, disse não ao Real Madrid e aceitou uma proposta de renovação com o PSG. Os valores chamam muita atenção, falam em 600 milhões de euros, contando salário, bonificação, premiação, o que daria aí cerca de 3 bilhões de reais no contrato de 3 temporadas. E sobe muito, né? Superfatura muito o futebol. E eu tenho visto muita gente comentar sobre os impactos que isso pode ter, enfim, no futebol de maneira geral, hein, Fred? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, inflaciona o mercado que já é bem inflacionado. E a gente tem que lembrar isso também, né, Léo? Que a turma da qual o Mbappé pertence é 0,001. Só que puxa uma fila em alguns momentos até perigosa. A gente tem exemplos que são interessantes na história do futebol, até de clubes que não conseguem pagar aquilo que eles propõem para os seus jogadores. Tentam competir, né? Mas não tem como. Não tem como. A gente tem o exemplo da Itália, por exemplo. Se você não tiver lá a condição bonitinha de você, olha, eu tenho uma condição ok aqui, o meu fair play financeiro, entre aspas, eu tenho como pagar esse elenco. Então eu posso participar do campeonato. Se não, meu amigo, você vai jogar uma divisão inferior, que você vai ter um recurso menor e você não vai colocar aquele aporte todo o dinheiro que você não consegue. Claro que os valores que a gente viu envolvidos na negociação do Mbappé podem puxar o carro para uma outra dimensão. E a gente está falando do Paris Saint-Germain, que a gente sabe, né? O governo do Catar põe dinheiro no Paris Saint-Germain, assim como a gente vê o exemplo do Manchester City, do qual o governo dos Emirados Árabes é um dos acionistas. Então a gente começa a ter uma dimensão um pouco diferente. Para onde que isso vai seguir? Porque a gente pode falar aqui do Paris Saint-Germain, pode falar do Manchester City, mas o Manchester United, por exemplo, patrocinado por muito tempo por uma multinacional poderosíssima como a Chevrolet. O que eu tenho receio, Léo, é de os clubes não conseguirem pagar, ou eles passarem a contratar a qualquer custo, de qualquer forma. Lembrando que os 3 maiores salários do mundo são do Paris Saint-Germain, pela ordem agora Mbappé, Neymar e Messi. E quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, qual vai ser o ganho esportivo? O Paris Saint-Germain não teve. Ele vai despejar esse caminhão de dinheiro sempre até quando? Quando ganhar a Champions League, tá tudo ok? E como é que tá a formação de jogadores nesse período? A gente vê poucos jogadores formados pelo Paris Saint-Germain, mais do Manchester City. A Liga Francesa não é uma grande liga, né? Na Europa, né? Então, tá bem inflacionada aí, o Mbappé acaba inflacionando muito, né? Talvez vale muito a imagem, a marca, mas será que vale isso tudo, né? E a preocupação do Paris Saint-Germain não é nada com a Liga Francesa, né? Existem 4 ligas tranquilamente mais fortes: inglesa, italiana, espanhola e alemã. Essas são as 4 principais. A francesa pode ser a 5ª, mas é de uma disparidade esportiva tão grande que já é um efeito ruim desse aporte de dinheiro maluco. O Manchester City, que eu citei aqui, pelo menos ele tem um processo de revelação de jogadores, de uma estrutura que já dá resultados, que é bem diferente do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um clube hoje praticamente só comprador. A gente já vê jogadores no Manchester City jovens que ganham espaço, se não no Manchester City, vão para outro tipo de clube, para outro tipo de mercado. O Phil Foden, que deve ser convocado inclusive para disputar a Copa do Mundo pela Inglaterra, é uma dessas crises da base. O Harrison, que fez o gol que salvou o Leeds, tradicional Leeds do rebaixamento, é um jogador do Manchester City revelado, que está na primeira divisão inglesa. Então tem muitos exemplos. Eu vejo isso menos partindo do Paris Saint-Germain, que quer ganhar a Liga dos Campeões a qualquer custo. O campeonato francês para eles é amistoso. Então a gente tem que entender isso, até quando isso vai repercutir de maneira negativa no mercado de maneira geral. Só quem tiver muita grana que vai conseguir comprar, nós vamos começar a ter uma concentração de títulos em poucos clubes. É um efeito. Quando será que a gente vai ver o efeito Leicester na Inglaterra de novo? Difícil? É raro acontecer, né? Agora, Fred, para fechar, acha que especula-se com o não do Mbappé, Real Madrid tá atrás de Rafael Leão, o português de 22 anos do Milan. É bom nome?
Ótimo nome, jogador que deu inúmeras assistências, foi o recordista de assistências no campeonato italiano. Milan campeão depois de 11 anos. 14 gols e 12 assistências. Baita jogador, um jogador promissor. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Para ter que compensar e aplacar a ira da torcida, que não conseguiu ficar com o Mbappé, será que vai pagar mais do que ele realmente vale? Essa é uma questão. Para o mercado europeu, tá? Porque a gente aqui já ficou de queixo caído quando o Real Madrid veio aqui e pagou aquela bolada no Vinícius Júnior, por exemplo. Às vezes, para satisfazer a torcida, para satisfazer um mercado, talvez põe mais dinheiro do que devia, e a gente sabe de reflexos lá na frente. Sai um patrocinador, sai um modelo de gestão, e como que o clube e principalmente os torcedores ficam, Léo? Essa é a pergunta que eu passo para você.